Olá, meu nome é Raquel Félix. Sou aluna do terceiro período de licenciatura em Letras Português e voluntária do projeto de pesquisa Um Olhar Filológico Linguístico em Documentos Manuscritos, desenvolvido sob a orientação e supervisão da professora doutora Antonieta Buriti. O plano de trabalho do qual atuo, intitulado Edição Semidiplomática dos Documentos Cartoriais e Certidões de Casamento da Igreja Matriz São Pedro e São Paulo, análise codicológica, paleográfica e o estudo da evolução da língua portuguesa com vista ao estudo da antroponímia, tem o objetivo de editar registros matrimoniais da referida matriz, com vista a realizar um estudo antropônimo, linguístico e paleográfico a partir dos manuscritos contidos nos livros de registros de casamento do acervo da Igreja. A presente pesquisa parte do princípio de que a sociedade é determinada por diversos fatores, dentre os quais destaca o linguístico. Nesse sentido, a língua se sobressai por proporcionar percepções de identidade e de recepção. É coerente afirmar que uma análise linguística e filológica que objetiva é ressaltar e compreender como se dá a evolução de uma língua natural deva considerar a indissociável relação língua-sociedade. Afinal, são os falantes de uma comunidade os responsáveis por manter a língua viva em constante mudança. Desse modo, as concepções realizadas nesse desígnio estão voltadas, sobretudo, para a consideração do contexto sociocultural de uma comunidade, com o intuito de entender as implicações dessa realidade nos fenômenos linguísticos e antropônimos detectados sob análise. A pesquisa desenvolvida se enquadra num quarto objetivo do desenvolvimento sustentável, isto é, na educação de qualidade. Objetivos. A pesquisa objetiva uma leitura e edição semidiplomática justa alineada dos registros de casamento da Igreja Matriz São Pedro e São Paulo do município de Mamanguape, um estudo comparativo dos antropônimos entre os séculos XIX e XXI, a análise linguística com a finalidade de apontar variações ortográficas dos nomes próprios e a catalogação dos nomes próprios com vista à elaboração de tabelas. Metodologia. O percurso metodológico da pesquisa tem início com a seleção da bibliografia concernente à paleografia, lexicografia, antroponímia, codicologia e outras ciências auxiliares. Em seguida, temos a seleção do corpus da pesquisa que se deu a partir do acervo virtual Family Search, que dispõe de inúmeros manuscritos digitalizados oriundos de diversos países, no qual selecionamos um dos livros de registro de casamentos da paróquia São Pedro e São Paulo. Por fim, temos a leitura, transcrição de edição semidiplomática dos registros de casamento, seguida da análise dos nomes próprios e o levantamento das variações ortográficas e de um estudo comparativo dos antropônimos. O trabalho da edição semidiplomática requer o mínimo da intervenção do editor. Por esse motivo, mantém-se a grafia original do manuscrito, a separação e a união de palavras, a configuração da página e a quantidade de palavras escritas em cada linha. As abreviaturas apresentadas nos documentos serão desenvolvidas e marcadas em itálico. Somente trechos rasurados ou vocábulos ilegíveis justificam a inserção de informações que evidenciam o motivo da intervenção. Resultados e discussões. A relação proposta nesta pesquisa entre filologia, linguística e antroponímia permite traçar um caminho metodológico de análise que nos leva ao seguinte objetivo em comum entre essas ciências: analisar os antropônimos conforme a evolução da nossa língua, da língua portuguesa. Dessa forma, os resultados observados a partir da transcrição e edição semidiplomática de 236 acentos integram ao todo 37 variações ortográficas, bem como mudanças na grafia dos nomes próprios observáveis na análise comparativa. Estes resultados mostram que a língua é um sistema dinâmico que configura as mudanças socioculturais de uma comunidade. Nesse sentido, a fim de cumprir com essa proposta de análise, expomos a seguir as variações ortográficas dos nomes próprios recolhidos das certidões de casamento, os quais estão separados da seguinte forma: por ano, por nomes masculinos e femininos, por variação. Além disso, há as recorrências de cada variante no corpus. Segue
quadros 1 e 2, referentes ao ano de 1891, e quadros 3 e 4, ao ano de 1892. Nas variantes analisadas, observa-se primeiramente, no ano de 1891, que os sinais gráficos hoje utilizados recorrentes nos nomes próprios eram pouco correntes. Outras variantes observadas foram a troca do Z pelo S, vice-versa, a troca do M pelo N, do E pelo I, entre outros, conforme observado nos quadros. Além disso, é recorrente a duplicação das letras. Nas variantes do ano de 1892, são menos correntes algumas alterações ortográficas em comparação ao ano anterior. No entanto, temos que considerar que foram menos nomes coletados neste ano. Em linhas gerais, as variações ortográficas e gráficas são semelhantes à do ano anterior, 1891. Nesse sentido, é necessário constatar que não houve variantes nos anos 2000, 2010 e 2020, devido que foi transcrito somente uma certidão de cada ano. Não conseguimos avaliar as motivações dos nomes próprios dada a situação atual de 2021, da pandemia da Covid-19 e do isolamento social. Por fim, sobre os aspectos comparativos devido à pequena quantidade de acentos do século XXI, impossibilita-se comparar com a maioria dos nomes observados nos manuscritos do século XIX. No entanto, é possível observar alteração quanto aos sinais gráficos, sobretudo do nome José, que antes era grafado predominantemente com Z ao invés de S. Além disso, pode-se detectar a recorrência até hoje do nome Maria como prenome. Conclusão. Os dados analisados ao longo da pesquisa nos proporcionam observar fatores configurantes de diferentes fenômenos linguísticos, sobretudo em uma perspectiva diacrônica da língua. Desse modo, podemos analisar que as 37 variantes detectadas oriundas do processo de tempo e motivação dos nomes justificam que a evolução nas escolhas dos nomes próprios está intrinsecamente ligada às modificações do sistema social em que a comunidade está inserida. Nesse sentido, cabe dizer que a comparação realizada entre as certidões do século XIX e XXI ratifica a importância de estudar a evolução linguística e antroponímia. Segue as referências. Nossos agradecimentos à Propesp, ao UFPB e ao CNPq por permitir a construção de novos saberes por meio do subsídio dos incentivos necessários para o desenvolvimento e divulgação do conhecimento científico. Muito obrigada.